Olá, jovens cientistas, sejam todos bem-vindos. Hoje iniciamos as atividades do Laboratório de Ciências e desejo que a nossa convivência seja repleta de alegria, descoberta e aprendizado. Conto com a participação de todos. Hoje nós vamos fazer uma atividade sobre a higiene corporal. Mas afinal, o que é higiene corporal? Nada mais é do que um conjunto de cuidados que as pessoas devem ter com o seu corpo para ter melhores condições de bem-estar e saúde. Consiste em medidas que garantam a limpeza do corpo, da mente, do ambiente, a fim de garantir a qualidade de vida das pessoas. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, nós devemos lavar as mãos várias vezes durante o dia. Devemos escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia, de preferência após as refeições. Não podemos nos esquecer de usar o fio dental e escovar a língua pelo menos uma vez ao dia e, de preferência, na última escovação do dia. Devemos tomar banho todos os dias. Não podemos nos esquecer de limpar nenhuma parte do nosso corpo, então vamos prestar atenção para lavar o pescoço, lavar a nuca, limpar as orelhas. Nós devemos lavar e pentear os cabelos, tá? Escovar os cabelos todos os dias. Nós não devemos andar descalço, então devemos usar um chinelo, um sapato, um tênis. Devemos usar roupas limpas, tanto a roupa do nosso corpo, quanto as nossas roupas íntimas, as roupas de cama, as toalhas. Devemos cortar as unhas. Devemos usar produtos de higiene, como por exemplo desodorante. Então nós devemos usar desodorante, antitranspirante todos os dias. Se formos usar um tênis, devemos usar um talquinho nos pés. Também devemos usar um perfume, tá bom? Usar cotonete. Bom, aqui eu trago uma atenção especial quanto à higiene dos pés. Devemos lavar muito bem os pés durante o banho, esfregar a sola dos pés, limpar entre os dedos, esfregar as unhas. Depois do banho, devemos secar muito bem os pés, secar entre os dedos, limpar o cantinho das unhas, manter as unhas dos pés cortadas, tá? E, se puder, ter uma toalha só para os pés. As meias, nada de usar a mesma meia durante a semana inteira, tá? As meias nós também devemos trocar com uma certa frequência, devemos usar meias limpas. As roupas, como eu já falei, devemos usar roupas limpas. O uso do desodorante, do antitranspirante, nós devemos usar todos os dias. Pessoas que suam muito, transpiram muito, pode passar mais de uma vez ao dia o desodorante ou o antitranspirante. Para ter uma boa higiene bucal, evitar o mau hálito, evitar o surgimento de cáries, de gengivite. Como eu já falei, devemos escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia. Então, quando acordar, depois de comer, antes de dormir, devemos sempre escovar os dentes e não esquecer do uso do fio dental. E o banho, né, gente? Nós devemos tomar um bom banho todos os dias, usando sabonete, esfregando muito bem o corpo. Agora, para a nossa experiência, nós vamos precisar de uma caneta para escrever ali no papel ou na etiqueta qual local do corpo vocês coletaram o material, o filme plástico, a água. O filme plástico só se vocês forem usar as tampinhas de margarina. As hastes flexíveis para coletar o material, o caldo de carne, a gelatina incolor ou a gelatina de sabor. A gelatina incolor, ela dá mais certo. A gelatina de sabor demora um pouco mais para mostrar o resultado, mas eu vou fazer com os dois. Aí nós vamos precisar das etiquetas adesivas ou papel com uma fita adesiva. E vamos usar recipientes rasos, como as tampas de margarina, para colocar esse meio de cultura. Eu vou usar potinhos, tá? Então, aqui o material que eu vou usar: a água, a gelatina incolor, os potinhos, a colher para misturar, o caldo de carne. Aqui eu vou usar a gelatina de sabor também. Então, primeiro nós vamos dissolver a gelatina incolor em um potinho, o caldo de carne no outro potinho, tá? E vamos fazer o mesmo procedimento com a gelatina de sabor.
Então, dissolver a gelatina em um potinho e o caldo de carne no outro potinho. Gelatina vão dissolver conforme instruções da embalagem, tá? Então, esquentar a água e dissolver, mesma coisa o caldo de carne. Depois vocês vão misturar essa gelatina com o caldo de carne e distribuir de forma igual nos 2 potinhos, tá? Então, vou fazer o mesmo procedimento aqui. Eu fiz o mesmo procedimento com a outra gelatina, gelatina de sabor. Então, eu misturei a gelatina dissolvida com o caldo de carne dissolvido, misturei os dois e distribuí de forma igual nos 2 potinhos. Depois eu coloquei na geladeira, esperei 2 horas para solidificar e poder começar a coletar o material. Aqui eu coletei o material da cabeça, tá? Então usei haste flexível, esfreguei em várias partes do couro cabeludo para coletar bastante material para colocar no meio de cultura. Então esfrega bem em várias partes do couro cabeludo e coloca então no potinho. Aqui é a demonstração de como vocês vão fazer esse zigue-zague, tá? Então, de forma bem leve, para evitar furar o meio de cultura de vocês, então vocês vão fazer um movimento de vai e vem, um movimento de zigue-zague para distribuir esse material. Então, aqui eu distribuí o material na gelatina incolor, depois eu virei o cotonete e com a outro lado da haste, eu coletei de novo o material da cabeça e coloquei ali, na gelatina de sabor. Aí depois eu coletei o material da boca. Com outro cotonete, esfreguei bem a língua, os dentes e a bochecha para coletar bastante material para fazer a cultura da boca, tá? Então, coloquei ali no outro potinho da gelatina incolor, tá? Então, outro potinho diferente, no mesmo movimento de zigue-zague, para distribuir com delicadeza, para não furar. Virei o cotonete, coletei de novo com o outro lado, tá? Depois de alguns dias, nós temos o resultado. Então, a gelatina incolor demorou 3 dias para aparecer o resultado das colônias e a gelatina de sabor demorou 5 dias, tá? Então, depois que eu coletei o material, eu tampei, coloquei as etiquetas para identificar de qual local era cada coleta e coloquei no local escuro, que eu guardei dentro do meu armário, tá? Pode ser que demore um pouco mais de tempo para aparecer o resultado, ok? Mas demora aí entre 3 a 5 dias, dependendo da gelatina que vocês forem usar, tá? Agora, o resultado final. Então, o que nós observamos ali foi o crescimento de diversos micro-organismos, né? Então, eles cresceram, se reproduziram e formaram colônias. Mas por quê? Da onde que vieram esses micro-organismos, né? Então, olha lá. O nosso corpo encontra-se colonizado por bactérias, fungos, vírus e protozoários. Todos esses micro-organismos fazem parte do microbioma humano, que varia muito nas mais diversas regiões do nosso corpo e é de vital importância para a nossa saúde, pois ela aumenta a imunidade e protege a pele contra as bactérias invasoras. Então, ali nós podemos observar o crescimento desses micro-organismos. Muitos já são presentes no nosso corpo, né? Fazem parte desse microbioma humano, que são um microbioma do bem, e também pode ser que nós tenhamos ali algumas bactérias invasoras. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Até a próxima aula.